Ele trabalha com na baixa do estoque através do PEPS. PEPS é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então imagina o seguinte, no primeiro mês nós produzimos 1.500 unidades, 1.550 unidades e vendemos 1.200 unidades. Então, no caso, sobraram 350 unidades, que está ali na coluna F, na linha 22, unidades em estoque no mês anterior, no final do mês anterior, né? Do mês anterior, 350. Aí produziu, né, 1.910. E unidades não concluídas no mês, 5 unidades. Então, quando foi vender as 1.600 unidades do segundo mês, aí nós vendemos primeiro as 350 que nós tínhamos, né, produzido, e que essas 350 estavam ao custo de R$ 100 cada uma. No segundo mês, as 350, a produção custou cada unidade, ficou em 95. Então nós vendemos, na hora de baixar o custo, 350 unidades a R$ 100 e 1.250 unidades, que é a diferença para os 1.600 vendidas, né, a 95, tá? No terceiro mês, aconteceu o seguinte, então nós passamos do segundo mês para o terceiro mês com um saldo de 660 unidades. Essas 660 unidades estavam ao custo de 95, que foi o custo da produção do mês anterior. Foram produzidos 1.710 e nós deixamos de concluir dentro do mês 10 unidades, na verdade eram 100 unidades a 10%. Então, 100 unidades a 10%, 100 vezes 10% é 10 unidades a 100%. E haviam 10 unidades a 50%, que veio do mês anterior, que foi feito, os outros 50% foram concluídos nesse mês. Então nós temos lá 5 unidades concluídas no mês atual. Essas 5 unidades concluídas no mês atual são as 50% daquelas 10 que estavam adaptadas a 100%, que estavam como 5, né? Já falei, você faz um ajuste para poder fazer o cálculo. Então, a produção do mês, o custo de produção do mês do mês 3, né, resultou num valor por unidade de R$ 98,00 cada unidade produzida. Se nós pegarmos, né, que a empresa vendeu 1.900 unidades, então nós vamos fazer o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então eu vou pegar 660 unidades que era do estoque anterior, essas 660 unidades, elas são ao preço de 95. Eu vou baixar as 10, no caso 5 e 5, né, 50%, 50%, ou seja, eram 10 unidades, só que estava adaptado a 50%, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 10 unidades e vou... foi a primeira, imagina que acabou o mês e essas unidades estavam na máquina lá. No outro dia, eu fui lá e concluí essas 10 unidades. Então, acabou um mês para o outro, ela fica no estoque de produto em processo de um dia para o outro. No outro dia, ela já vai virar produto acabado. Então, eu vou entregar essas 10 unidades, que ficou 5 ao preço de 95 e 5 ao preço de 98. Essas unidades, elas ficaram no meio do caminho, porque elas receberam produção tanto de um mês anterior quanto do mês atual. E 1.230 unidades que ficaram ao preço de 98. Tá? Então, esse é o único detalhe da questão do PEPS que nós temos que observar. Se fosse custo médio, sempre iria fazer uma nova média, mas como estamos falando do PEPS, o PEPS é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. E isso muda a questão do custo de produção, né? Então, são esses detalhes que vocês têm que observar, e com essas informações eu acredito que vocês tenham condições de resolver os exercícios que a gente tem enviado para vocês.